Fala ouvinte, bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Eu sou o Guilherme e hoje tenho o prazer de apresentar o episódio de hoje. Eu sou a Thaís, uma das locutoras desse episódio. E a gente está aqui com o nosso convidado, Caetano. Olá, bom dia, prazer estar aqui. Tudo bem, Caetano? Como vai a vida? Tudo tranquilo. Cheio de projetos? Bastante coisa. Movimentada. E falando em subir na torre, o episódio de hoje nos leva aos andares mais altos da ciência aplicada. O convidado de hoje, como já falamos, é alguém que traduz o mundo em dados e transforma complexidade em conhecimento. Professor do DEMAC, Caetano construiu sua formação acadêmica na própria Unesp, com mestrado e doutorado na USP, além de uma temporada na Escócia, na Heriot-Watt, falei certo? University, como pesquisador visitante. Seu trabalho atravessa campos como inteligência artificial, aprendizado profundo, internet das coisas e robótica inspirada na biologia, sempre com um olhar atento à relação entre tecnologia e as pessoas que a utilizam. Hoje, a gente mergulha na sua trajetória, nos desafios da carreira acadêmica e nas possibilidades que surgem quando a ciência e tecnologia se conectam ao cotidiano. Caetano, então, podemos começar? Podemos sim. Para você ouvinte, acomode-se, aumente o volume e vem com a gente, porque o episódio de hoje está pronto para começar. Você está ouvindo Torre de Marfim, programa que conecta você ao universo da tecnologia e do conhecimento. Bom, então, Caetano, quando foi que você percebeu que você queria seguir a vida acadêmica? Teve algum momento marcante na graduação que despertou essa vontade? Na verdade, eu sempre tive esse interesse, né? Desde que eu entrei na graduação, eu já tinha, né, uma ideia, assim. Eu não tenho ninguém na família que tenha seguido esse caminho explicitamente, né? Mas eu tinha interesse pela carreira, né? Então, desde o começo, eu procurei por iniciação científica, né? Por ver o que os professores faziam, né? Em termos de pesquisa, né? E com isso eu fui seguindo ali, né? Então, eu comecei a trabalhar, a buscar, né, essas possibilidades de trabalhar com pesquisa, né? Daí o primeiro orientador ali, o orientador na graduação, né, que foi o professor Humberto Ferrazoli, né? Ele trabalhava com robótica, né? Então eu acabei entrando nessa parte, né? Tava um pouco mais relacionado com robótica assistiva, né? Que eram robôs de pequeno porte, né? Então seria para assistir pessoas com deficiência ali a fazer algumas atividades usando o robô como se fosse um avatar ali no mundo físico. Seriam robôs tipo de Lego, assim, por exemplo, ou um pouquinho mais avançados? Talvez o Arduino? Então, o Arduino era uma coisa que era um pouco nova naquela época, né? Então, na verdade, os robôs eles já existiam, né? E eles eram programados com um PIC mesmo, né? E o controle era feito por um computador ali. A gente usava uma comunicação ali Bluetooth, né, para passar as informações. Depois a gente usou, né, o smartphone era uma coisa um pouco nova também, né, já faz algum tempo. Então a gente passou a acoplar o smartphone, né, dentro do robô de pequeno porte ali, né, e fazer com que ele se comunicasse, né, com esse microcontrolador para comandar, né? Sempre com foco ali na parte de interação humano-robô, né? Então, assim, na verdade, eu não construía os robôs, eu programava os robôs. Sim. Muito interessante. Então, você já entrou na graduação, já foi para um nicho específico já no começo, né? Sim, eu me mantive aberto, né? Então, quando eu fiz a graduação, né, eu estudei, eu me interessei por vários domínios ali, né? Estudei todos. E, na verdade, a minha atuação depois disso foi bastante interdisciplinar, então foi importante eu ter esse interesse. Então, desde coisas mais de sistemas ali, né? Hoje eu sou professor de sistemas operacionais, né? Até algumas questões ali de compiladores, né, de software e assim por diante. Você trilhou um caminho completo dentro da universidade, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. O que te motivava em cada etapa e qual que foi o desafio mais significativo e como você superou ele? Bom, como eu já tinha, né, essa ideia de fazer o mestrado e o doutorado, né, já durante toda a graduação, né, então eu me preparei para isso, né, durante essa trajetória ali, né? Então eu já comecei a publicar alguns artigos, né, já na graduação, né, então fiz 2 iniciações científicas, então eu já fui buscar ali, né, depois quando eu fui aprovado, né, no mestrado na USP de São Carlos, né, daí lá fui com a minha orientadora, a professora Roseli Romero, né, ela também tinha esse trabalho na parte de robótica, né? Mas eu acabei começando a entrar um pouco mais na parte de inteligência artificial para interação mesmo, né?
E isso foi seguindo, né? Então eu tive... Foi essa transição, né, de um ambiente para outro foi um pouco desafiador ali, porque muda um pouco as estruturas ali, né? E dali eu também passei a ter uma autonomia muito maior. Então eu precisava realmente ter as ideias, né? E implementar essas ideias, né? Então isso foi interessante, né? Foi, na verdade, quando a gente começa a amadurecer ali, né? Enquanto pesquisador e acadêmico de uma maneira geral. E depois, né? Com o doutorado, continuei com a professora Roseli, né? E aí eu comecei a ir um pouco mais para essa parte de ambientes inteligentes, né? Internet das coisas, mas sempre com um foco na robótica e sempre centralizado ali com a inteligência artificial. E você estava falando, né, do seu mestrado, que você amadureceu bastante, teve que entrar em outra área também, a parte mais de inteligência artificial. Você considera essa iniciação, esse mestrado, como um projeto de divisor de águas na sua trajetória ou teve algum outro projeto que colaborou mais nisso? Eu acredito que, na verdade, o doutorado foi quando eu comecei a criar uma identidade ali, acadêmica. Né? Então, ali que eu já estava usando ali, né, essa autonomia que eu tinha, né, e já começando a trabalhar um pouco mais a fundo, né. Então, dali para frente que, inclusive esse intercâmbio, né, na Escócia foi bem interessante, né. Ali eu tive que enfim, fazer estudar outros assuntos ali, né, que já eram mais relacionados com neurociência computacional, né, e, enfim, formas de fazer modelagem ali, né, mais associadas com a questão do mal de Parkinson. Né. E depois eu trouxe isso, né, junto com a bagagem que eu já estava ali na parte que eu estava focado na parte de conhecimento de atividade humana, né, usando sensores ali e imagens principalmente, né, e depois eu tive essa questão, assim, eu arrumei uma forma aí de integrar esses dois mundos, né, e com isso eu já comecei a ter publicações mais relevantes, né, e entrar realmente num sentido mais forte. Assim. E já puxando um pouco desse seu doutorado na Escócia, como que foi essa experiência de fazer ciência fora do Brasil? Como foi a experiência de morar na Escócia? O que você aprendeu como profissional, como pessoa? Olha, eu acho que foi uma experiência crucial, assim, tá? Eu tinha uma bolsa, né, da FAPESP para fazer o doutorado, e essa bolsa, ela me dá... Na verdade, as bolsas de iniciação científica e de mestrado já dão essa possibilidade, né, de você fazer o intercâmbio, né? Então, é um projeto à parte ali que você solicita, mas ele fica atrelado, né, à sua bolsa, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, né? E ela, a partir disso, assim, a FAPESP cobre todos os cursos, né? Mas é você que precisa fazer o contato no exterior, né? E cuidar dos trâmites ali, né? A FAPESP só dá o dinheiro, né? Então, eu precisei, né? Eu fui fazendo doutorado, né? Daí eu precisei estabelecer, então, esse contato, né? Então, eu peguei o contato que a minha orientadora tinha, que é com a professora Patrícia Vargas, né? Lá na Heriot-Watt University, né? Então eu preparei, né, esse projeto e acabei indo fazer o intercâmbio lá. Foi assim, é muito interessante você ir para uma outra cultura acadêmica, sabe? Além, é claro, né, de estar em outro país, né, isso é tudo muito enriquecedor. Enfim, uma cultura diferente, né? Você tem a parte do idioma também, né? Mas eu acho que mais essa questão de mudança do ambiente, de ver como que as pessoas trabalham nesses lugares, sabe? E além, é claro, do intercâmbio técnico mesmo, né? Então você vê ideias diferentes, né? É por isso, então, inclusive, que se incentiva tanto, né, essa parte do intercâmbio aqui no Brasil, né? Porque a pessoa vai para uma instituição, né, estrangeira e ela traz conhecimento, traz temas de pesquisa, né, novas áreas, novas perspectivas de volta para o Brasil. Tem muita pesquisa de alto nível sendo desenvolvida no Brasil, mas esse intercâmbio ainda tem sido muito importante para colocar mesmo o país no mapa ali da ciência no mundo. E, Caetano, você acha que o idioma ele foi uma barreira nesse seu intercâmbio? Eu acredito que não. Não, porque, assim, eu tinha um inglês ali, né, de curso de inglês mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade. Assim, fazendo as minhas iniciações, né? E até trabalhando com a parte de programação mesmo, eu tive muito contato com o inglês, ler coisas em inglês, né? E isso se intensifica quando você está fazendo um mestrado e um doutorado, porque os artigos, né, que você vai ler, eles são todos em inglês, né? Então, se você for, assim, conteúdos mais avançados também, até vídeos, né? É tudo em inglês mesmo. Né? Então, assim, eu já conseguia, pelo menos do ponto de vista técnico,
eu conseguia me dar bem com o inglês. É claro que eu fui para a Escócia, né? Então, e na Escócia, o inglês lá não é o inglês que você aprende na escola de inglês. Ele é bem diferente. Na verdade, até falantes nativos de inglês, às vezes, têm um pouco de dificuldade com aquele sotaque deles, né? Eles têm alguns termos próprios, tá? Então, assim, você acaba ficando um pouco perdido, mas assim, você fica perdido no dia a dia ali, né? Na parte do trabalho, não tem muito problema, né? O pessoal acaba falando um inglês um pouco mais quadradinho ali, mais da forma como a gente costuma ver, né? Mas assim, você sai na rua, você vai num café, em algum lugar ali, as pessoas vão falar de uma forma que você pode ter uma certa dificuldade para entender. Agora, é muito importante, é essencial, na verdade, para que quem está pensando em seguir nessa área, não só na parte acadêmica, tá? Mas na computação de uma maneira geral, que priorize essa questão do aprendizado do idioma, né? Porque, enfim, agora essa questão da tradução de materiais está um pouco mais fácil, né? Mas mesmo assim, você pode ter que se comunicar com as pessoas em inglês, né? As empresas, né? Que são muitas vezes internacionais, né? Então eu acho que é importantíssimo dar importância para isso e sim, se o inglês for uma barreira para vocês, eu acho que é importante tratar isso com prioridade. E, Caetano, você falou já que no Brasil a gente tem muitos projetos de alto nível também, mas acho que, obviamente, no exterior você vai encontrar muito mais oportunidade e tecnologia mesmo. Então, você, na sua experiência na Escócia, você percebeu que o nível lá era muito diferente, o nível de pesquisa, como que as pessoas lidavam com isso, era muito diferente? Em nível de recursos humanos, assim, professores, alunos, eu não vi muita diferença, tá? O pessoal aqui no Brasil é bastante competente, né? O que muda é a questão mesmo de recurso, tá? Então, tudo bem, eu estava no meu doutorado, né? Eu estava fazendo na USP de São Carlos, né? Onde tem recurso, mas é claro que é muito menos do que você tem em instituições de ponta internacionais. Então, por exemplo, eu estava num laboratório de robótica ali, né? Então, assim, se no Brasil, né, a gente precisa se desdobrar ali para comprar um ou outro robô ali, né, começar a trabalhar com isso, lá eles têm de monte e de diferentes faixas de valor, assim, e eles conseguem esse tipo de financiamento. É claro que sim, eles têm mais dinheiro mesmo, né? Porque são países mais ricos, né? Eles usam, na verdade, uma coisa que, sim, eu prefiro o Brasil nesse sentido, né? Porque a educação superior, né, ela no mundo afora, ela dificilmente é gratuita. Então, tudo bem, na Escócia, particularmente, né, eles têm essa questão da educação superior ser gratuita para escoceses estudando nessas instituições. Aí você vai, mas eu sou de algum outro lugar do Reino Unido, sou um inglês. Você vai ter que pagar, mas você paga um valor mais ou menos simbólico ali. Ah, mas eu sou da União Europeia, eu não sei como está agora que o Reino Unido saiu, né? Mas na época ele ainda estava saindo, na verdade. Aí você já paga um valor um pouco mais alto. Agora, sou de fora da União Europeia, aí você vai ter que pagar um valor absurdo, né? E eu prefiro no Brasil, onde a gente tem essa questão assim, de você priorizar o material humano que você tem, sabe? Então, quem tem os estudantes ali, né, os candidatos mais competentes, né, são aqueles que a gente busca, claro, que tem muita injustiça nisso daí, né? Eu acredito até que a questão, né, bom, já vai entrar em outra discussão aí, mas acho que a questão das cotas é muito importante ali para a gente conseguir equalizar certos problemas, né, que a gente tem em questão de acesso a oportunidades, né? Mas eu prefiro, nesse sentido, eu prefiro o Brasil. Agora, o que acaba realmente sendo diferente é esse acesso a recursos de custo mais elevado ali. Uhum. Puxando um pouco para o seu trabalho com sistemas robóticos, os biologicamente inspirados chamou bastante a atenção da gente. Você pode explicar um pouco mais sobre esse projeto? Isso é precisamente a parte que eu desenvolvi quando eu estava no meu intercâmbio, né? Porque a ideia é uma área que se chama de neurorobótica. Então, a ideia é que você tenha sistemas que sejam biologicamente plausíveis, né? E que sejam baseados, né? No funcionamento ali de estruturas neurológicas de seres vivos, né? E que você consiga modelar isso e fazer com que isso se torne a base do comportamento que vai ter em
em um robô. Então, qual que é a ideia desse projeto do qual eu fazia parte, né? A ideia dele é o seguinte, a gente tinha alguns dados, né, que foram obtidos aqui no Brasil, do Instituto do Cérebro, né, em um estudo sobre uma técnica para tratar a doença de Parkinson. E esses dados eles foram coletados de saguis, né, um macaquinho ali, né? Então, o que acontece? Para fazer esse trabalho, o que precisa ser feito? Eles precisam fazer uma cirurgia, né, nesses saguis, né, para induzir o Parkinson nele e depois você fazer a técnica para avaliar se isso funciona. Durante esse trabalho, claro, os dados, né, foram todos registrados, né, de eletrodo mesmo, dentro do cérebro e tudo mais. E, assim, é um trabalho tanto difícil, né, do ponto de vista ético, para conseguir autorização mesmo, né, fora a questão ali de você estar causando ali, né, uma situação. E qual que é a ideia do robô? A ideia do robô é que se você conseguir fazer um modelo robótico ali que se aproxime, né, de um modelo biológico, você consegue fazer alguns experimentos de terapias e conhecer a doença ali no modelo robótico, né? Isso um dos benefícios é você precisar menos fazer o uso desses modelos biológicos. Eu não participei dessa pesquisa com os saguis, isso aí era um trabalho de 2014, tá? Eu fui para lá em 2019, 20, mas eu usei esses dados, né? E a ideia era trabalhar com isso, né? Eu fiquei um pouco mais na parte da modelagem computacional, né, desses sistemas, né? Também apliquei ali algumas técnicas de aprendizado de máquina para identificar padrões nesses dados, além, é claro, de trabalhar nesse modelo computacional, né? O pessoal tinha um modelo computacional que era baseado no cérebro de ratos. A gente quis transportar isso para os saguis, já dado que a gente tinha os dados dos saguis, né? E isso aí a gente usou uma outra técnica ali, que na verdade, uma área de estudo ali, que seria os algoritmos evolutivos. Com isso a gente conseguiu ajustar esses parâmetros, né? Eu continuo trabalhando com eles até hoje, tá? Até participei de algumas orientações de mestrado em que isso foi colocado de um certo modo na simulação usando um robô, né? Um robô ainda simulado, mas a gente espera que isso vá eventualmente ser experimentado no robô real. É um robô que chama iCub, é um robô com muitos graus de liberdade, assim, semelhantes ao do ser humano, sabe, em termos de junta de mão, de esse tipo de coisa, né? E é isso. Então, só para ver se eu entendi bem, a ideia era, com base nesses dados dos animais, você construir um modelo robótico que você conseguisse fazer testes, fazer um tratamento nele, como se ele fosse meio que uma cobaia robótica, assim. Mais ou menos, né? Mas sem precisar usar daí o modelo biológico. Você usa só o modelo computacional e robótico. Entendi. Perfeito, muito interessante. Muita gente tem curiosidade sobre como surgem essas ideias de pesquisa. E aí, eu queria saber como você escolhe os temas que você vai investigar. O que te inspira? Assim, a gente acaba, né, nessa etapa ali, né, de graduação, pós-graduação, a gente acaba embarcando nas pesquisas ali dos orientadores, né? Mas, na verdade, assim, uma vez que você está pesquisando algum tema, você começa a ler sobre isso, você acaba vendo outras ideias, né? Tendo contato com outros temas, né? Então, por exemplo, no meu doutorado, né, eu passei a trabalhar com essa questão aí do reconhecimento de atividades, né, em ambientes inteligentes, né? Ambiente inteligente, ele pode ter um robô também, né? Então, isso é uma coisa que eu acabei lendo sobre o assunto, achei bastante interessante, né? Porque, por exemplo, se você continuando nessa parte da robótica aí, né? Se você vê um robô de ficção científica mais antiga, né? Até mais nova também. O que você vai ver? Você vai ver um humanoide, né? E quando você precisa de alguém para, sei lá, se você quer um veículo autônomo, você imagina o robô entrando no carro e dirigindo, né? Você quer fazer uma faxina? Não, é o robô pega uma vassoura e vai varrer o chão, né? E na verdade não precisa ser assim, né? O carro pode ser o robô. Você pode ter um sistema robótico específico para limpar o chão. E você pode também ter o robô interagindo com outros objetos da sua casa, né? Por exemplo, quero que um robô vá até a geladeira pegar um refrigerante. O robô não precisa abrir a porta da geladeira. A geladeira pode ter um atuador que ela abre a porta sozinha, né? Então, esse tipo de coisa que eu achei bastante interessante. E aí eu fui trabalhar na parte, na verdade, de percepção, que seria reconhecimento de atividades. Reconhecer o que está acontecendo dentro do ambiente, né? E o que as pessoas estão fazendo, né? Quais são as atividades dessas pessoas. Isso pode ser importante para você ter, por exemplo, tomadas de decisão proativas de um sistema, né? E, na verdade, isso foi o foco ali do meu doutorado, pelo menos até um certo ponto. E eu estou retomando isso agora
agora que eu estou, né, em uma instituição como docente ali. Tá? Então, assim, isso é uma ideia que eu tive, né? Então, as ideias acabam chegando até você, né? Então, e aí você vai desenvolvendo ali, encontrando o que te encanta ali. E, Caetano, você, além de trabalhar com aprendizado de máquina, você falou que faz mais a parte de programação, não mais a parte de montagem, né? Mas eu imagino que você também trabalhe com a internet das coisas, né? Sim. Então, não sei se você trabalha talvez com modelos embarcados, que fala, que seria, por exemplo, um Arduino ou algo no próprio celular, que você já falou no começo. Você participa da parte de, às vezes, prototipagem de um robô, de um modelo, ou você trabalha mais no backstage, como que eu posso dizer, né? Mais na parte de programação só. Esse tipo de projeto, né? Ele acaba sendo feito em equipe, né? Então, estando numa equipe, você acaba acompanhando, né, todos os passos e participando, de um certo modo, de todos eles. Né? O meu foco é o backstage que você falou ali. Né? Então, assim, seriam os dados que são gerados, me dá esses dados, eu começo a trabalhar com eles. Então, a parte ali de montagem mesmo, né, de pegar as plaquinhas e conectar ali, soldar e tal, não é muito o meu foco. Né? Não que se precisar a gente não possa fazer, né? Mas não é o ponto que eu endereço mais. Né? E agora uma pergunta bem genérica, mas que a gente gosta de fazer sempre, que é perguntar, né, com a sua bagagem, o que você diria para alguém que está começando na área, quer seguir para essa área, não só acadêmica, como para computação no geral mesmo, principalmente voltada para robótica, que é mais a sua área de foco, de estudo. Quais seriam os seus conselhos, suas dicas? Olha, eu acho que assim, a gente está passando por um período aí de transição um pouco na forma como as pessoas lidam com a computação de uma maneira geral. Então, assim, essa questão, né, das inteligências artificiais generativas, né, vocês vão ver muita coisa, assim, muitas perspectivas exageradas ali, porque é algo que está, assim, em rápido desenvolvimento, né, mas é preciso tomar cuidado com o que se ouve por aí. Né? Então, assim, a gente consegue escrever o código todo colocando prompt, mas calma. As habilidades de programação continuam sendo muito importantes e vão continuar sendo, porque no final das contas tudo isso é código, né? Então, assim, eu acredito que, assim, primeiro, né, eu recomendo fortemente que as pessoas invistam em uma formação, se possível, né, universitária, de qualidade, porque ali você vai ter uma base mais sólida, não só de conhecimento mais operacional, assim, de como usar os pacotes, como usar as bibliotecas, mas você vai ter uma ideia mais ampla de como as coisas estão funcionando ali. Tá? Tanto tudo que você estiver trabalhando vai estar dentro de uma arquitetura de computação, vai ter um sistema operacional, os programas eles vão ser compilados. Né? Então, você saber como essas coisas todas acontecem acaba fazendo diferença na sua formação, né? e até na sua atividade. Você não é um programador ingênuo, você é um programador que sabe o que está fazendo. Tá? Então, eu acho que eu valorizo muito essa questão. Estando na universidade, eu gosto de recomendar que as pessoas aproveitem oportunidades que só a universidade pode oferecer. Sabe? Então, participem de projetos de extensão, façam iniciação científica, participem de projetos ali junto com os outros alunos, né, de inovação. Né? Assim, muita gente tem uma certa ansiedade para querer começar a trabalhar ali, né, e ganhar dinheiro também e tal. Essa questão do dinheiro é importante, tá? A experiência profissional, né, no mercado também é importante, mas eu acredito que, assim, pelo menos nos anos iniciais ali, até o penúltimo ano ali, você tem bastante, mesmo que você tenha muito interesse em fazer um estágio, eu acho que é interessante você explorar essas oportunidades, porque isso você só vai conseguir fazer enquanto você estiver, né, estudando. E eu acho que é isso. E, Caetano, eu queria só ouvir um pouquinho mais você falar dessa parte do dinheiro. Muita gente começa na área por causa do dinheiro, né? Então eu queria saber se o dinheiro é a base mesmo, ou se o dinheiro é só a consequência, ou se nem tem tanto dinheiro envolvido, é mais por paixão à pesquisa, paixão pela computação, como que é? Assim, o que dá dinheiro é uma coisa que muda ao longo do tempo. Né? Quando eu fiz a minha faculdade, a computação não era o que estava mais em alta. Né? O pessoal fazia bastante engenharia.
né? E por várias coisas que aconteceram ali nesses últimos 10, 15 anos, a engenharia acabou ficando em baixa e a computação cresceu muito, né? Então, assim, o dinheiro ele é muito importante, não vou, assim, desmerecer, tá? Mas se for só o dinheiro, pode ser que as pessoas fiquem frustradas ali eventualmente. Assim, até pensando nessa questão do, né, do dinheiro, assim, não é nem uma questão assim, de dinheiro versus vocação, sabe? É uma questão mais de curto prazo versus longo prazo. Sabe, eu acredito que você ter uma certa vivência, né, em determinados assuntos pode levar você a trabalhar em ambientes que sejam melhores e que possivelmente paguem mais. Porque ser melhor e pagar mais são coisas separadas? Não, pagar mais faz parte do ambiente ser bom, né? Mas eu acho que o lugar que você vai trabalhar, né, as condições que eles te dão, tanto em questão de tempo para você, tempo para você, né? Não só o tempo livre seu, mas o tempo, a questão de você se atualizar, sabe? De estar sempre, em alguns casos, né, você consegue fazer ali cursos de MBA, né, estando trabalhando, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que você tem que investir na sua carreira, sabe? E não ter uma visão tão de curto prazo, principalmente quando você está começando. Quando você está começando, é aquela hora que você vai, não, eu não vou começar a trabalhar agora, eu vou fazer um intercâmbio, sabe? E isso vai te dar um retorno futuro, tá? Então eu acho que a recomendação que eu tenho é essa, assim, pensar em longo prazo e valorizar a sua carreira. Muito interessante isso. Acho que quem está iniciando hoje, às vezes é muito imediatista, né? Que é tudo na mão, na hora, acha que já no primeiro ano já vai estar ganhando dinheiro, e acho que não é assim, né? Principalmente no nosso bacharel de computação, que não é, por exemplo, um tecnólogo, que você faz a formação já para o mercado de trabalho. Aqui é muito mais uma área de estudo aprofundado, né? Então, acho que você não pode esperar um resultado imediato, sendo que você tem essa formação, que você vai se aprimorando com o tempo, né? Com certeza. Inclusive, uma coisa que a gente tem visto, tem percebido, o aluno entra na faculdade, começa a estudar ali, começa a fazer estágio, e o estágio começa a exigir muito dessa pessoa, desse aluno, né? Então, a faculdade vai ficando para segundo plano, ok? Mas, eventualmente, a pessoa acaba deixando o estudo do universitário para se dedicar à empresa, né? Em algumas empresas, de certo modo, estimulam esse comportamento. O que acontece é que isso acaba te dando limitações na sua carreira, tá? Eu conheço pessoas, né, amigos meus, né, que tiveram essa situação, assim, de ter que voltar para a universidade, terminar o curso para conseguir dar passos maiores depois, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, é importante ter a cabeça no lugar ali e principalmente quando você está começando, tentar, às vezes é interessante você sacrificar um pouquinho nessa questão de, posso começar a ganhar dinheiro agora, tal. Pode ser que isso seja interessante para você também, né? Mas pensar bem se é mesmo isso que vai ser que vai te dar mais benefício no longo prazo, né? Porque agora vocês têm tempo para parar, para pensar, vocês têm muita oportunidade, né? E vocês, assim, não é porque você não vai começar a fazer algum estágio agora que você não vai poder fazer ele depois, sabe? Então, eu acho que tem que colocar em perspectiva essas oportunidades. Entendi, bem legal. E acho que, infelizmente, a gente vai estar chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente ao ouvinte que tá aqui com a gente hoje. Queria agradecer a Thaís. Queria agradecer muito a você, Caetano. Foi uma honra recebê-lo hoje aqui no Torre de Marfim. Hoje nossas paredes ecoaram ciência de ponta, experiências internacionais e reflexões profundas sobre o caminho acadêmico na era da inteligência artificial. Conversamos sobre os desafios e conquistas de quem transforma dados em conhecimento e de quem enxerga na tecnologia uma ponte entre pessoas, ideias e o futuro. Para quem quiser saber mais, gente, todos os nossos links, Instagram, TikTok, Spotify, vão estar aqui na descrição do nosso episódio. E para você ouvinte, continue nos acompanhando aqui na Torre de Marfim, onde conhecimento é como código aberto. Não perca o próximo episódio.